Olá, meus amigos. Hoje eu estava operando um caso de fístula retovaginal e eu pensei, tem um tempo que eu não falo sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada quais são as causas, o que é a fístula retovaginal e quais são os tratamentos? Então tá, vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, meus amigos, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, se vocês não sabem, eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável, o link está aqui na descrição, é um curso que mostra qual que é a relação do intestino com o corpo como um todo e como que a saúde intestinal influencia a saúde geral. Então, se você quer ter saúde de verdade, se inscreva nesse curso que eu sei que você vai gostar, link na descrição. Então vamos lá. Primeiramente, gente, o que é fístula retovaginal? Quem acompanha aqui o canal já sabe, né? Fístula é uma comunicação entre duas superfícies. Então, no caso, é uma comunicação do reto com a vagina. Essa comunicação não era para existir. Só que, em algumas situações, pode-se criar essa comunicação. Normalmente, isso vai ser uma complicação de alguma coisa. Pode ser uma complicação de um trauma naquela região, alguma coisa que levou a uma perfuração do septo retovaginal. Pode ser uma consequência de um parto mais traumático, pode ser consequência de radioterapia, pode ser consequência de um câncer, pode ser consequência de infecções naquela região. Então, várias coisas podem causar. E isso é muito importante, porque o tratamento da fístula retovaginal vai depender do que causou a fístula. Por exemplo, uma fístula causada por um trauma é uma fístula, em geral, que vai ter uma cicatrização melhor. Quando a gente pensa numa fístula causada, por exemplo, por radioterapia, aquele tecido ali já sofreu muito. A radioterapia leva a uma lesão do tecido que atrapalha a capacidade de cicatrização daquele tecido. Então dá ponto, às vezes retalhos, muitas vezes podem não cicatrizar, então o tratamento fica mais complexo. Além disso, tem a fístula, como eu falei, por câncer. Um câncer de reto pode crescer a ponto de levar a uma invasão da região da vagina. Da mesma forma que um câncer de colo de útero pode crescer a ponto de invadir a região do reto. Fora isso, gente, como eu falei, infecções naquela região. Então, uma infecção, por exemplo, um abscesso perianal que se desenvolve próximo ali do reto, no septo retovaginal, se ele vazar para a região da vagina, vai estar criando uma comunicação ali também. E além disso, nós temos que pensar uma outra coisa que influencia o tratamento das fístulas retovaginais seria já ter feito algum tratamento prévio. Quem já viu meu vídeo aqui sobre por que as fístulas voltam, uma das coisas que eu falo é o quê? Que quando a gente já operou, parte daquele tecido foi substituído por um tecido de cicatriz. Tecido de cicatriz tem uma cicatrização ruim, ele tem uma vascularização ruim. Imagina que é um tecido que ele fica o tempo todo sofrendo com uma falta de oxigênio, uma falta de sangue. Então esse é um tecido ruim da gente mexer. Então uma fístula que já foi operada, ela tem mais chance também de a cirurgia não dar certo, a cirurgia não cicatrizar. Como vocês já viram, né? Já falei que o tratamento, na maioria das vezes, vai ser cirúrgico. Por que isso? Porque a gente tem que dar um jeito de fechar aquela comunicação. Em um outro vídeo eu já falei que, na maioria das vezes, no tratamento, a gente vai tentar cobrir aquele orifício pelo lado do reto. Por que isso? Porque o lado do reto é um lado de maior pressão, é um lado que vai tender a empurrar gases e fezes para a vagina, abrindo aquele orifício. Então, se a gente tampar o lado da vagina, o que a gente está fazendo? A gente está permitindo que tenha uma entrada, um aumento de pressão e que vai, eventualmente, tentar abrir o ponto ali, abrir um retalho do lado vaginal. Então, vai atrapalhar a cicatrização. Pode ser feito um reparo dos dois lados, mas em geral, pelo lado do reto, a gente precisa fazer um reparo. Então nós já vimos o que é a fístula e quais são as causas da fístula retovaginal. Agora a gente precisa ver o tratamento. O tratamento, gente, vai depender, como eu falei, da fístula. Cada fístula é uma. A fístula pode manifestar numa região mais baixa, muito próxima do ânus, que a gente vai chamar de ano vaginal. Ela pode ser mais alta, no meio ou até no reto superior. E tudo isso vai influenciar a nossa capacidade de atuar ali. Por quê? Uma fístula muito alta é muito difícil da gente mexer através do ânus. Então, o tratamento, normalmente, a gente vai fazer pelo ânus, a gente vai fazer um retalho, um avanço de retalho. O que é isso? A gente vai tirar aquele orifício, aquele buraquinho ali, cauterizar aqueles tecidos, destruir o tecido da fístula, que é um tecido doente, um tecido ruim, e a gente vai levar uma mucosa ali do reto mesmo. A gente vai tirar uma área de mucosa e avançar ali para aquela região, cobrindo esse orifício. Essa mucosa a gente não vai tirá-la totalmente, a gente vai soltar e cobrir o orifício, dando vários pontos ali, na região do ânus ou do reto.
As fístulas que forem mais altas, a gente pode fazer uma abordagem por via anal também, mas muitas vezes a gente precisa já de uma outra aparelhagem para a gente poder mexer numa região muito alta. Além disso, em alguns casos, se for no reto superior, por exemplo, a gente pode precisar fazer uma abordagem abdominal. Entrar pelo abdômen, soltar aquela região da fístula, ressecar alguma parte do intestino para aí sim promover uma cicatrização. As fístulas, elas podem voltar. Quem já viu o vídeo aqui sabe, né, que fístula é uma doença que, pela própria natureza dela, ela tem um risco de voltar. Por exemplo, se abrir um ponto ali, se tiver uma contaminação, uma infecção, tudo isso pode fazer com que uma fístula volte. E alguns fatores vão aumentar o risco dela voltar. Como eu falei, uma radioterapia atrapalha muito a cicatrização dos tecidos. Radioterapia, gente, ela altera o DNA das células e aquelas células vão depois morrer. Então ela não causa verdadeiramente uma queimadura, como as pessoas pensam. Não, elas causam uma lesão tecidual ali. E isso, depois de uma cicatrização, vai virar um tecido mais frágil e um tecido de vascularização pior. E com isso, ele cicatriza mal. Outra coisa, como eu falei, tecido cicatricial. Tudo isso vai atrapalhar. Então, naquelas fístulas que são recidivadas, uma fístula que voltou depois de um tratamento, muitas vezes fazer o mesmo tratamento não vai dar certo. Aí, nesse caso, a gente deve fazer uma interposição de tecido. O que isso quer dizer? A gente tem que separar o reto da vagina e, naquele local onde tem o trajeto, colocar um tecido novo. Nessas cirurgias que eu falei por via abdominal, muitas vezes a gente vai levar ali o omento, que é uma gordura que tem dentro da barriga, e a gente vai levar lá colocando entre uma passagem e a outra. Nos casos que a gente abordar por baixo, pelo ânus ou pelo períneo, a gente pode rodar um retalho. Como eu falei, retalho é um tecido que a gente solta, não tira ele totalmente do lugar, porque senão seria um enxerto. A gente leva aquele tecido ainda mantendo o fluxo de sangue dele. Então a gente está colocando um tecido entre as duas entradas, né, da vagina e do reto. A gente coloca um tecido ali que tem uma vascularização boa, porque a vascularização do retalho, a gente vai pegar um retalho que tem uma vascularização boa. Com isso, a gente está separando a fístula, colocando um tecido no meio ali que vai dificultar de canular novamente essa fístula e um tecido que tem uma cicatrização boa. Então, muitas vezes, nessas fístulas mais complexas e fístulas recidivadas, a gente vai precisar fazer esse tipo de tratamento. Colocar um tecido novo ali que vai permitir essa cicatrização. Como eu falei, a gente pode precisar abordar o lado vaginal também. Muitas vezes, se a gente retirar aquele tecido, a gente fizer uma ressecção do tecido da fístula, a gente vai ficar com um buraco do lado do reto e um buraco do lado da vagina, naquela região ali. A gente pode fechar só o lado do reto, mas a gente pode fechar os dois também, dependendo do tamanho do defeito. Muitas vezes a gente deixa uma parte da ferida da vagina aberta para servir de drenagem, porque se a gente não tem mais aquela contaminação e aquele aumento de pressão que vem lá do reto, o outro lado ele vai cicatrizar muito bem. O oposto já não é verdadeiro. Se a gente fechar só o lado vaginal, muitas vezes o lado retal pode não cicatrizar. Então, normalmente, a gente vai fazer uma abordagem que a gente trate o lado de onde ela começa, que seria no reto ou no ânus. A gente pode ou não fazer uma interposição de tecido, dependendo do caso, e a gente pode ou não abordar o lado vaginal. Tudo isso vai depender do caso. Como eu falei, gente, fístula, cada caso é um caso. A gente tem que entender a localização, o calibre, a causa, o trajeto da fístula, tudo isso faz diferença. Existem fístulas, como eu falei, que são traumáticas, então o fluxo de sangue ali é muito bom. O tecido tem uma tendência maior a cicatrizar. Não que sejam fístulas simples. Fístulas traumáticas podem ser fístulas calibrosas, podem ser inclusive complicações de procedimentos anteriores que levaram a uma perfuração daquela região, ou uma isquemia e perfuração tardia, gerando então uma fístula às vezes calibrosa, que aí sim pode ser difícil o tratamento. Então, fístula, gente, não é uma doença fácil, é uma doença que a gente precisa estudar bem. Quem trata, idealmente, deve ser o especialista, né, que é o coloproctologista e ginecologista. Tem que estudar bem cada caso para a gente entender tudo isso e planejar de forma adequada. Agora, independente da técnica, sempre existe um risco de recidiva. Então, fístulas, mesmo fístulas pequenas, às vezes fístulas consideradas mais simples, elas têm risco de recidiva, mesmo fazendo tudo que a gente pode, fazendo tudo certo. Vale a pena aqui a gente lembrar também da possibilidade de realização de tratamentos que ajudem na cicatrização. Como tem uma grande dissecção daquela região ali, em alguns casos, aquela oxigenoterapia hiperbárica pode ajudar, porque melhora a oxigenação dos tecidos. Isso também deve ser estudado caso a caso.
O uso de antibióticos, em geral, vai ser recomendado porque tem uma grande dissecção numa região perineal, que é uma região contaminada naturalmente pela passagem de fezes, pela flora vaginal, pela flora de pele. Em geral, a gente vai usar antibiótico nesse pós-operatório e durante a cirurgia. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, lembra de curtir e acessa o meu curso. Link está aqui abaixo. Clica pelo menos para conhecer. Vocês vão entender o poder do intestino na nossa saúde. Como que a flora bacteriana, né, a flora geral, que não inclui somente bactérias, né, influencia a nossa saúde mental, a predisposição a doenças, alergias alimentares e até o câncer. Fora isso, acesse o meu site, lá toda semana eu posto conteúdo atualizado e de qualidade para vocês e também se inscreva lá no meu Instagram. O Instagram está crescendo graças à participação de vocês. Lá eu posto um conteúdo diferente. Eu faço lá os reels e faço caixinhas de perguntas que eu respondo as perguntas de vocês. Um grande abraço e até a próxima.